Alguém tem alguma pergunta ou comentário? A gente estava vendo então os paradoxos da confirmação e eles foram elaborados pelo Hempel, que também procurou alternativas, né, encontrar uma formulação mais precisa do conceito de confirmação. Então, para Hempel, o que esses paradoxos mostram são as deficiências da formulação, digamos assim, ingênua, né, do conceito de confirmação. Então, a gente precisa agora tornar essa caracterização mais precisa. E a via que o Hempel buscou foi uma via sintática. Então, ele quer um conceito de confirmação que funcione da mesma maneira, de maneira análoga ao conceito de dedução. Tá? Então, da mesma maneira que o conceito de confirmação pode ser, o conceito de dedução pode ser formulado de maneira sintática, uma inferência dedutiva é válida se não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a confirmação seja falsa. Agora, eu quero, o Hempel quer, e isso independe do conteúdo das premissas e do conteúdo da conclusão. Certo? Posso formular isso de maneira precisa, e a gente tem então as regras da lógica clássica formulando isso. E agora a gente quer uma regra análoga a essa. Então, de hipótese, a gente deriva dedutivamente uma previsão, a gente quer uma regra análoga para a relação de confirmação. E o Hempel buscou, então, uma caracterização sintática disso. Só que se a gente caracteriza de maneira sintática, a gente produz esses paradoxos. Então, eu apresentei na aula passada 2 ou 3 paradoxos. Tem os dois primeiros são bem parecidos, na verdade, do mesmo tipo, e o terceiro, o segundo ou terceiro, que é o paradoxo dos corvos. Tá? Então, o Hempel tem propostas, ele extrai dali desses paradoxos uma lição sobre o que fazer com o conceito de confirmação. E isso está naqueles artigos que eu mencionei para vocês, Estudos na Lógica da Confirmação, que eu indiquei, mas no texto sobre o qual eu vou falar hoje, que é o texto do Nelson Goodman, ele menciona essas soluções. Né? Então vamos ver, resume ali o problema dos paradoxos e as soluções que o próprio Hempel procurou apresentar. Então vamos ver o texto do Nelson Goodman. Então Nelson Goodman é um filósofo americano que foi inicialmente assim, uma espécie de discípulo de Carnap. Então ele é da segunda geração assim, dos positivistas lógicos, e ele na verdade já está com um pé fora do positivismo por causa disso aqui que a gente vai ver agora. Né? Esse livro no qual esse ensaio aparece, O Novo Enigma da Indução, é justamente um livro em que ele nega a possibilidade, o argumento dele, a gente vai ver, é um argumento contra a possibilidade de a gente formular de maneira puramente formal, puramente sintática a relação de confirmação. Então, isso foge um pouco do projeto, bastante, aliás, do projeto empirista, positivista original. E aproxima, ou abre o caminho para esses projetos que a gente vai ver mais tarde, que é o projeto do Thomas Kuhn, que vocês já estão lendo aí, certo? Em que as noções científicas mais, assim, as noções mais importantes na filosofia da ciência têm que ser formuladas desde um ponto de vista histórico, ou desde um ponto de vista empírico, e não puramente formal ou abstrato. E que a gente não tem como compreender adequadamente os conceitos mais centrais da ciência de uma maneira abstrata. A gente precisa ancorar eles na experiência empírica, que na verdade não tem uma coisa sem a outra. Então essa é a nova perspectiva, digamos assim, historicista, que começa a ser explorada assim, na metade do século XX. Então, mas esse texto do Goodman, ele é muito interessante sobre vários aspectos. Ele resume assim, uma boa parte da filosofia da ciência que veio acontecendo até então. É um texto muito bem escrito. Goodman é um autor assim, que escreve de maneira elegante, precisa e é agradável de se ler. Então ele começa esse ensaio falando do velho problema da indução e argumentando que o velho problema da indução está resolvido, tá? Não tem mais o velho problema da indução. E ele diz assim, então qual é o argumento do Goodman nesse aspecto? Ele diz assim,
Começa ali. O problema da validade dos juízos acerca do futuro ou de casos desconhecidos surge, conforme indicou Hume, porque tais juízos não são nem relatos de experiência, nem suas consequências lógicas. Então, tu lembra que o Hume diz assim, olha, nós temos duas maneiras de conhecer verdades. Uma é conhecendo por meio da experiência, outra relações entre ideias, relações lógicas, hoje que a gente talvez diria juízos analíticos, talvez. Mas o que dizer dos juízos a respeito do futuro, das previsões que a gente faz? Não estão nem baseados na experiência, porque a gente não tem experiência do futuro, e também não estão baseados em relações lógicas. Então, é claro que as previsões pertencem àquilo que ainda não foi observado, e não podem ser inferidas logicamente daquilo que já foi observado. Não pode ser inferida logicamente, tá? Não pode ser deduzida. Porque o que aconteceu não impõe restrições lógicas àquilo que acontecerá. Certo? O Sol nasceu ontem, anteontem, o Sol nasceu. Mas logicamente é possível que amanhã aconteça uma catástrofe aqui e o Sol não nasça, alguma coisa assim, certo? O fato de uma coisa ter acontecido muitas vezes no passado não implica, logicamente, que ele vai continuar acontecendo da mesma maneira. Apesar de ter sido algumas vezes posto em causa o dictum de Hume de que não existe conexão necessária entre questões de fato, tem resistido a todos os ataques. Não existe conexão necessária. Porque conexões necessárias são conexões lógicas apenas, para Hume. Conexões entre ideias. E entre questões de fato, quer dizer, questões empíricas, fatos observáveis, não há conexões propriamente lógicas. Tá? Bom, então, o Goodman está dizendo de fato, ele tem razão, esse é um problema. Então a questão é, por que uma previsão e não outra? Então, por que a gente faz algumas previsões? Algumas previsões para nós a respeito do futuro. As previsões não podem estar baseadas nem em observações de fatos passados, nem em conexões lógicas, inferências dedutivas ou lógicas. Então, como é que a gente faz previsões? E o que o Hume responde que a escolha é de uma previsão que corresponde a uma regularidade do passado, porque esta regularidade estabeleceu um hábito. Tá? Então, é uma espécie de sentimento que a gente projeta para o futuro. Tem algumas regularidades que projetam hábitos em nós, e essas que produzem hábitos em nós, com base nelas, a gente faz inferências futuras. Então, isso é o que o Hume disse. Só que isso aí pareceu insuficiente para muitas pessoas, porque muitos filósofos argumentaram que do fato de que seja assim, do fato de a gente ter essas expectativas, do fato psicológico, não se segue que a gente esteja autorizado, justificado normativamente a fazer essa inferência. Então, tem gente que diz assim, essa resposta do Hume é insatisfatória, porque o Hume, a pergunta era se a gente está autorizado a fazer a inferência. E o Hume responde que de fato é assim. Então, a resposta do Hume para muita gente pareceu insuficiente, porque sobre questões de direito, de autorização de normas, para responder questões normativas, fatos são sempre insuficientes. Não, isso não é indução. Esse pensamento não é um pensamento indutivo. Sim, essa é a questão. Como é que a gente responde, o que justifica a indução? Esse é o problema, esse é o famoso problema de Hume. O que justifica a indução? Né? A gente observou alguns casos, e agora a gente faz uma generalização, a gente faz uma previsão para o futuro, como é que vai ser a próxima observação. Quando eu faço uma generalização, eu estou prevendo que a próxima item daquele tipo observado vai ser de um certo jeito. Então, eu faço uma projeção. O que justifica isso? O Hume diz que o que justifica isso, a resposta do Hume que justifica isso é que é um hábito, é uma expectativa psicológica, subjetiva. Esse é o que o Hume diz. E essa resposta do Hume foi criticada por muita gente, porque o Hume estaria
não teria entendido direito a gravidade do problema, supostamente, né? Certo? Supostamente não teria entendido a gravidade do problema, porque o problema é normativo, é um problema epistêmico, não é um problema psicológico. Certo? Então, o Nelson Goodman acha que não, acha que o Hume entendeu perfeitamente bem o problema e deu uma boa resposta. Ele deu na verdade, o tipo de resposta que o Hume deu é a melhor resposta possível, é do tipo, o melhor tipo possível, embora ele possa conter imprecisões. Por exemplo, ali o Hume, ele supõe, ou disse que ele prevê uma coisa que já aconteceu anteriormente, mas existe também certos fatos que não aconteceram antes, ou que não se tinha conhecimento, mas pode prever-se algo. Então, aí não... Sim, a gente não conhece tudo do passado, mas como é que a gente faz previsões? O que Um modelo teórico que faz, né? E aí faz uma previsão. As nossas previsões podem sempre estar erradas, porque as nossas observações do passado podem ter produzido hábitos pode que não... Ser que isso é uma previsão, pode ser uma coisa que ainda não foi observada. Pode. E daí previu, assim como na questão da planejista, previu após 40 anos foi observada. Sim, pode acontecer coisas, a gente pode no futuro ver coisas que nunca foram observadas. Em geral a gente vê coisas que nunca foram observadas, né? Se a gente for prestar atenção, porque os eventos todos no mundo são únicos. Tá? Mas aqui a gente está falando de previsões assim, normativas, de leis gerais, né? Observação de normas gerais, regularidades. Então a questão é, por que a gente prevê que certas regularidades são verdadeiras e prevê ou afirma que outras regularidades não são verdadeiras? Por que algumas regularidades são legiformes, têm a forma de uma lei da natureza, e outras não, outras são regularidades, são acidentais? Então a questão é como é que a gente separa elas. E a resposta de Hume é: a gente separa com base nos nossos hábitos. Tem certas regularidades que criam hábitos em nós. Isso não quer dizer que esses hábitos estejam, essas expectativas, esses hábitos que geram expectativas, estejam corretos. As expectativas podem ser equivocadas, então a gente tem que corrigir elas, criar novos hábitos. Tá? Então, isso é o que caracteriza a indução. Então, por que a indução sempre pode estar errada? Porque a inferência não é dedutiva, Ela está baseada numa expectativa subjetiva que pode estar errada. Então, muita gente argumentou que não, que essa resposta de Hume é insuficiente, a gente precisa de uma resposta mais forte. Certo? Então, por exemplo, vocês têm respostas de tipo kantiano, uma resposta mais forte. Mas o que o Nelson Goodman argumenta é que a gente, na verdade, a resposta de Hume é adequada, embora ela possa ser melhor precisada. Mas, então, o que ele diz em defesa assim, do Hume? Como é que a gente justifica? Ele diz assim: a gente pode perguntar, a pergunta pela justificação da dedução, da indução, pode ser esclarecida pela pergunta, pelas respostas que a gente dá sobre a justificação de deduções, porque parece que a gente tem boas justificações para as deduções. O problema da dedução não existe, só o problema da indução, ou supostamente. Então, como é que a gente responde a questão da justificação da dedução? Ele diz, com certeza mostrando que está... Como é que a gente justifica uma dedução? Em modus ponens, sei lá. Como é que a gente justifica? A gente justifica mostrando que está de acordo com as regras gerais de inferência dedutiva. Então a gente tem um conjunto de regras gerais que a gente considera que são as regras válidas da dedução. Então, uma inferência dedutiva particular, ela é aceitável quando a gente consegue mostrar que aquela inferência dedutiva particular está de acordo com uma dessas regras dedutivas geralmente aceitas. Então a questão da indução pode ser colocada de maneira análoga. Uma indução particular é aceitável se ela está de acordo com as regras da indução. Tá. Mas então agora a questão é como é que a gente justifica as regras, as próprias regras da dedução no caso e da indução no outro. Como é que a gente justifica isso? Como é que a gente justifica as regras da dedução? Como é que a gente justifica a regra da dedução? Por que a gente aceita
modus ponens, modus tollens, eliminação da dupla negação, essas coisas, silogismo disjuntivo. Por que a gente aceita esse tipo de regra dedutiva? Por quê? Por que vocês diriam modus ponens? Por que a gente aceita isso? Alguém diz assim para ti, olha, nós temos duas alternativas. Ou a gente vai por aquele caminho para chegar no lugar onde a gente quer, pelo caminho A ou pelo caminho B. Só tem dois caminhos que vão até lá. Daqui só tem dois caminhos. Mas o caminho A não pode ser, porque o fulano acabou de ir por lá e esse caminho vai dar em outro lugar. Então tem de ser o segundo caminho. Certo? Tem duas alternativas, só tem duas alternativas. Não é a uma, tem que ser a outra. Isso é uma inferência, isso é o silogismo disjuntivo. A ou B, não B, então A. Por que a gente aceita esse tipo de inferência? Por que a gente não faz inferência de acordo com outras regras? Por que a gente faz inferência de acordo com essas regras? O que justifica a gente adotar as regras que a gente adota na lógica? O quê? A forma das proposições? Como? A forma lógica das proposições garante a redução. Mas o que? Forma lógica das proposições. O que tu quer dizer com isso? Na linguagem ela já contivesse a possibilidade de deduzir quantidades universais ou generalizadas algumas outras proposições particulares que estão contidas nela. Por exemplo? Bom, todos os corpos são pretos, então este corpo é preto, o corpo é preto, está contido já, logicamente, pela Ela é implicado. Se todos os corpos são pretos, segue-se que este corpo aqui é preto. É uma consequência lógica. Então, por que tu aceita essa regra de inferência? A regra de inferência que tu está usando aí é uma regra dedutiva para todo x, para todo x, se f de x implica g de x, se todos os corpos c de x são pretos, a gente pode inferir que esse corvo aqui é preto. Uma consequência, isso é uma instanciação do enunciado geral, no caso particular. Isso é uma regra de dedução, uma regra do cálculo de predicados. Por que a gente aceita isso aqui como uma regra legítima? Por quê? Essa inferência é legítima, porque ela está de acordo com a regra. Mas por que a regra é legítima? É válida? Porque na matemática se cumpre, mas nas ciências sociais ou naturais não necessariamente tem que ser cumprida. Tem algum caso nas ciências naturais ou nas ciências sociais em que essa regra não se aplique? Não se pode generalizar. Não, isso aqui não é generalização. Não, eu sei, não é generalização, mas isso aqui daqui para cá. Claro que, ao contrário, a generalização, né? Um corvo preto, tem um corvo preto aqui. Eu posso concluir que todos os corvos são pretos? Posso concluir isso, disso aqui? É a inferência daqui para cá? Não sei, não é dedutivo. Não existe nenhuma regra, uma regra irrestrita da dedução que permita isso. Eu posso fazer isso aqui se eu tenho certas restrições aqui, se eu conheço todos os aspas. Se eu digo assim, ó, o universo contém apenas A, só tem A. Só tem um objeto universo, só tem isso aqui. Só tem um objeto que é um corpo e é preto. Então agora eu posso generalizar. Ou se eu conheço todos, eu posso generalizar. Agora, se eu não tenho esse conhecimento adicional, entendeu? Então eu não posso fazer generalização. Por isso, no dedutivo não pode generalizar, não pode, por exemplo, porque não conhece tudo, não? Então não pode aplicar isso nas ciências naturais. Sim, mas a gente não aplica isso aqui. Isso aqui não é dedução. Quando se faz raciocínios desse tipo aqui, em geral são indutivos. Tá? Mas a questão agora é a seguinte, ó.
Como é que eu justifico essa regra aqui, que é uma regra dedutiva? Ou a regra tem o P ou o Q, não P, logo Q. Isso é o disjuntivo. Ou o modus ponens, P implica Q, tem P, conclui Q. E assim por diante, as regras do cálculo proporcional, do cálculo de predicados. Por que a gente aceita essas regras? Por quê? Oi? Porque é assim que nós raciocinamos? É um fato. Sim, mas entende? Assim, vamos ver um análogo assim no caso da moral. Né, na moral. Por que é errado? A gente diz assim, é errado roubar das pessoas, ou mentir em geral, né? É errado roubar, mentir, fazer essas coisas assim. Aí tu diz assim, mas por quê? Por que é errado isso? Aí eu te pergunto, por que é errado? Aí tu diz assim, porque é assim que a gente se comporta? Não sei se é assim que a gente comporta em geral. E muitas pessoas cometem erros, né, de inferência. Então nem todo mundo raciocina assim sempre, psicologicamente. E mesmo que a maioria se comportasse de um certo jeito, ou raciocinasse de um certo jeito, aquele jeito podia ser injustificado. Da mesma maneira que tu pode ter grupos grandes de pessoas que agem mal, que são imorais. Tu pode ter uma população onde a maioria das pessoas é imoral, age de acordo com regras imorais. Tu poderia ter também um grupo grande, talvez, de pessoas que raciocina mal. Então, isso aqui é a questão aqui, entendeu? Essa é a objeção que se faz a Hume. O Hume está dizendo assim, olha, tem fatos a respeito da psicologia, a gente agora vai justificar com base nisso. E a questão é, mas isso é uma questão de direito agora, não é uma questão normativa, não é uma questão de fato. Então, o que a gente poderia dizer agora? Sim, a gente raciocina assim, mas talvez está correto esse tipo de raciocínio? Essa que é a questão. A questão está correto? Por que a gente aceita? Será que não tem um jeito melhor de raciocinar em outras regras? Por que a gente adota essas regras? O que justifica a gente continuar raciocinando assim? Eu acho que é baseado na nossa experiência. Acho que a base da psicológica seja na nossa experiência. Na verdade, assim, eu acho que talvez o pensamento indutivo se diverte. Não pegar como a indução funciona, então vamos generalizar. Por isso, se fosse uma generalização do pensamento indutivo. É uma generalização do pensamento indutivo. Na realidade, a indução assim, a gente faz certas inferências, a gente faz referências indutivas. Mas por que a gente faz algumas induções e não outras? A gente faz certas, tem algumas regularidades que a gente generaliza e outras que a gente não generaliza. Por quê? Por exemplo, aqui, digamos que tu vai aqui no estacionamento ali e começa a observar os automóveis ali, e tu nota assim, olha, esse automóvel aqui está amassado. Agora aquele ali também está amassado, está arranhado. Aquele ali está arranhado. Aí tu generaliza, todos os automóveis estão arranhados. Mas isso não tem nenhuma regra, isso não parece uma generalização muito confiável, né? Parece meio acidental isso. Foi ali no estacionamento e por acaso, tinha os carros velhos ali amassados. E tem outras regras que a gente está mais disposto acha que a gente pode mais confiavelmente generalizar algumas regularidades. A gente tem expectativas que parecem mais confiáveis e outras não. Eu acho que isso na minha vida, 99% dos carros que eu vi, todos fossem arranhados. Eu ia dizer que todos os carros são arranhados. Sim, mas isso é meio acidental, isso não é nenhuma lei da natureza, né? Isso não é nenhuma lei da natureza que seja assim. Tá, mas vamos ver aqui o que o Goodman diz sobre isso, ok? Então ele diz assim, a tarefa básica na justificação de uma inferência, analogamente, a tarefa básica na justificação de uma inferência indutiva é mostrar que está de acordo com regras gerais da indução. Os princípios da inferência indutiva justificam-se pela sua conformidade com a prática dedutiva aceita. Então, como é que ele responde a questão sobre o que justifica as regras? A gente justifica as inferências com base nas regras. Mas como é que a gente justifica as regras? Resposta dele.
A gente justifica as regras pela sua conformidade com a prática dedutiva aceita. Tá? A sua validade depende do acordo com as inferências dedutivas particulares que fazemos e sancionamos efetivamente. Se uma regra produz inferências inaceitáveis, excluímos-la como inválida. Então, como é que a gente tem? A gente justifica as práticas inferenciais particulares relativamente às regras. E as regras, como é que a gente justifica as regras? Com base na sua conformidade às práticas. Então, a justificação aqui é completamente circular, vocês entendem? Então, eu não sei se foi isso, Jean-Franck, que tu queria dizer com o modo como nós raciocinamos, mas o que ele está dizendo é assim, tem dois níveis aqui de raciocínio, né, de justificação. Tem a justificação de cima para baixo e de baixo para cima. Aí ele acha que não tem como ser de outra maneira. Quando a gente encontra uma regra que produz resultados indesejáveis, a gente exclui a regra. E quando a gente encontra uma prática que está em desacordo com uma regra, a gente ajusta a prática. E a gente vai ajustando um ao outro. Tá? A mesma coisa a gente faz na moralidade. Princípios de justiça, por exemplo. A gente diz assim, isso que tu fizeste, fulano, isso que tu fizeste foi injusto, porque não está de acordo com a regra, o princípio geral de justiça, não sei o que, tu dá uma caracterização geral de justiça. Aí tu argumenta para aquela pessoa que ela agiu mal, porque ela não agiu de acordo com o princípio geral de justiça. Tá. Só que, se esse princípio geral de justiça, quando aplicado corretamente, produz efeitos indesejáveis, a gente aplica um certo princípio, e o resultado da aplicação daquele princípio é algo que para nós parece equivocado, então a gente diz, não, tem algo errado com o princípio agora. Então, por exemplo, se a gente, aqueles paradoxos de ética, por exemplo, paradoxo do Troller, aquilo lá tem como objetivo mostrar certas restrições na ética, por exemplo, utilitarista. Se tu aplica um cálculo, tu começa com um cálculo igualitarista, né? Então todas as pessoas têm o mesmo valor. Ou se tu aceita que como regra que de justiça, de moralidade, que a gente deve sempre maximizar a felicidade ou a utilidade do maior número possível de envolvidos, então isso te autoriza agora a sacrificar a vida de alguns em benefício de outros. E às vezes isso nos parece equivocado, injusto, quando a gente se depara com a situação concreta. Então agora a gente fica tentado a impor restrições no princípio, em vez de modificar a prática. A maioria das pessoas, dizem, eu vou aceitar esse princípio e vou continuar por esse caminho aqui, mesmo que isso pareça intragável. Não, eu vou modificar o princípio mesmo. Então, isso que a gente faz, ele acha. A gente cria, e isso que se faz na ciência em particular, as regras indutivas na ciência. Tu cria certas regras de generalização, metodologias particulares para disciplinas particulares, e se tu aplica aquelas regras numa determinada disciplina, na biologia, na química, na engenharia, na física, enfim, se isso consistentemente produz resultados desejáveis, tu adota aquelas regras. E tu usa agora aquelas regras para julgar casos particulares. Mas se ao adotar uma regra específica, aquilo produz efeitos indesejáveis, tu modifica a regra. Porque aí o problema está na regra, não na prática. Vocês entendem? Então isso é um raciocínio, uma justificação circular. Essa é a maneira pela qual o Nelson Goodman argumenta que o velho problema da justificação da indução foi dissolvido. Não tem mais. Foi resolvido ou dissolvido, como ele diz aqui. A gente pode justificar dessa maneira. É que as pessoas antigamente diziam, não, isso vai ser uma justificação circular. E o Goodman está dizendo, e a resposta do Goodman para isso é, mas e qual é o problema? Com a justificação circular, não tem alternativa. Não tem alternativa. A alternativa seria algum tipo de princípio transcendente, alguma coisa assim, mas isso a gente não tem acesso a isso, então as alternativas são piores ainda. Então olha o que ele diz. A justificação de regras gerais deriva então de juízos que rejeitam ou aceitam inferências dedutivas particulares. Então ele fala aqui de uma circularidade virtuosa. Existem circularidades viciosas e circularidades virtuosas. E essa aqui seria uma circularidade virtuosa. Tá? Muitos filósofos de índole naturalista aceitam esse tipo de raciocínio circular. Um filósofo
que na ética, que adotou um tipo de justificação parecido com esse, foi John Rawls, na Teoria da Justiça. Alguns de vocês aqui devem conhecer a Teoria da Justiça de John Rawls, fala em equilíbrio reflexivo. O que é esse equilíbrio reflexivo? É um equilíbrio entre práticas morais ou éticas, de justiça particulares e princípios gerais de justiça. Então, tem que ir ajustando os dois, até obter um equilíbrio reflexivo. Então, tu tem a justificação de um pelo outro, certo? A mesma coisa aqui. Princípios gerais de conhecimento, da lógica, dedutiva ou indutiva. Por que a gente aceita essas regras aqui? Porque a aplicação disso aqui, em geral, produz resultados desejáveis. Na ciência, na ética, na moral, na vida cotidiana. Em geral, quando a gente usa esses princípios, o resultado é aceitável. Nos parece aceitável. E quando uma pessoa age em desacordo com esses princípios, a gente diz para ela, tu está agindo equivocadamente. Agora, tem alguns casos particulares de regras desse tipo, por exemplo, regras da lógica dedutiva, que foram questionadas, né? Vocês sabem. Então, por exemplo, esse terceiro excluído, P ou não P. Esse terceiro excluído foi questionado pelos lógicos intuicionistas. E aí eles apresentaram uma justificação lá, porque isso nos autoriza a fazer certas provas não construtivas em matemática, e eles acham que o raciocínio aí não é justificado, que a gente não é que a gente poderia ter conhecimento de coisas que efetivamente não são cognoscíveis, certo? Então eles preferem restringir um pouco o domínio da lógica para garantir essa construtibilidade das provas. Então eles acham que o uso desse princípio aqui particular produz resultados indesejáveis, então eles propuseram uma lógica alternativa sem esse princípio aqui. Okay? Então, por que eles rejeitaram esse princípio? Porque a aplicação dele produz resultados que para eles parecem indesejáveis. Então, na lógica clássica, esse princípio vale. Então, tem essa discussão aí. Tá? Mas sempre é isso. Tu não tem um apelo a princípios mais abstratos. A justificação das regras gerais de inferência não se faz por regras ainda mais gerais, tipo assim, metafísicas. Se faz por apelo por uma comparação do resultado da aplicação dessas regras na prática, tá? Então esse é o raciocínio circular. E essa é a maneira dele dissolver o antigo problema da indução. Como é que justifica a indução? Vendo-se a aplicação de regras específicas de indução. Então agora para ter princípios específicos de indução. Assim que eu tenho aqui várias regras aqui de dedução, eu posso ter regras, a gente tem nas ciências princípios específicos de indução. Quando é que eu posso fazer generalizações? Quando é que eu não posso fazer generalizações? Quando é que eu posso fazer uma projeção? Isso varia conforme a disciplina científica. E agora, então, como é que eu justifico cada um desses, vendo qual é o resultado que ele produz na prática, na elaboração de novas teorias? O resultado da aplicação desses princípios de indução são teorias, por exemplo, verdadeiras, são teorias que resistem a falseamento, né? São teorias confiáveis, tá? São teorias que se confirmam, produzem predições que se realizam, em geral se realizam. Essa é a maneira. Mas, em seguida, então, ele menciona, então agora a gente tem um problema, né, um problema que é o problema a confirmação indutiva. E nessa sessão, na terceira sessão do artigo, ele menciona os paradoxos do Hempel, que foram os paradoxos dos quais eu falei no ano passado. Não entendi por que essa circular é virtuosa. Por que ela é virtuosa? Porque ela está acontecendo num nível máximo de generalidade. A circularidade ela só é virtuosa quando esse é o argumento aqui do Goodman e de outros, tá? Claro que tem gente que rejeita isso daí, tem gente que continua dizendo, não, toda circularidade é virtuosa, não posso aceitar. Mas o que o Goodman argumenta é que alguns raciocínios, quando são circulares, são aceitáveis quando eles são suficientemente gerais. Quer dizer, eu não tenho como argumentar num nível mais geral, de maior abstração e generalidade. Como é que eu poderia justificar princípios gerais de dedução se não fosse dessa maneira? Eu teria que ter um princípio meta-dedutivo, entendeu? Um princípio mais geral ainda que a própria dedução. Então eu tenho aqui, eu tenho vários níveis aqui de raciocínio. Eu tenho
as inferências particulares, que é a nossa prática inferencial. Estou caminhando na rua, eu tropeço aqui num objeto, e aí eu infiro que tem um objeto aqui. Isso já foi uma inferência, né? Tem um caso particular que tem um objeto, existem objetos, tem mais um objeto, não sei quantas pessoas. Enfim, eu estou fazendo inferências particulares. Então, tem a prática inferencial. Nossa. Essa prática inferencial ela é justificada com base nas regras dedutivas, morais. Como é que eu justifico agora essas regras gerais aqui? O Bruno diz. Eu poderia talvez apelar para um nível mais abstrato. Mas que nível seria isso daqui? Teria que ter agora uma justificação de tipo, talvez transcendente, metafísico, uma dedução transcendental da lógica, uma coisa assim. Né? E para filósofos desse tipo aqui, naturalista, que ele nem explicita isso, mas assim, para filósofos desse de índole assim, naturalista ou empirista, como Goodman, esse passo adicional é injustificável, está injustificado. Então, eu não tenho como fazer justificar daqui para cá. Então agora eu estou autorizado a fazer uma justificação do tipo circular. Mas é claro, se eu fizesse aqui, se eu justificasse a minha prática inferencial com base na própria prática inferencial, isso seria um círculo vicioso. Porque o círculo aqui é pequeno demais. Agora esse círculo aqui é o círculo de maior generalidade possível. Tem aquela metáfora do barco de Neurath, que é a epígrafe do livro Palavra e Objeto do Quine, que é desse tipo também. Nós somos como marinheiros que estão em alto mar, marinheiros que têm de consertar seu próprio barco sem nunca atracar num porto seco e poder contar com peças novas. A gente está num barco no meio do mar e a gente tem que consertar o barco com as peças que a gente tem no próprio barco. A gente não tem um porto seco no qual a gente possa atracar, tirar o barco ali e ligar lá para o telepeças da conserto de navios e dizer, vem cá que eu estou precisando de uma peça nova. Não tem, a nossa situação cognitiva não é assim. A nossa situação epistêmica cognitiva é a de marinheiros que estão no meio do mar e tem de consertar o barco sem tirar o barco da água. Tu tem que consertar o barco, tu tem que fazer revisões do barco. Então tu usa as peças que tu tem à disposição, modifica elas para consertar o barco sem deixar ele afundar. E é isso que a gente faz aqui. A gente regula as práticas inferenciais com base em regras inferenciais e regula as regras inferenciais com base nas práticas, o resultado da sua aplicação na prática inferencial. Tu não tem nenhum fundamento aqui absoluto, um ponto de vista de lugar nenhum, um princípio transcendente no qual tu possa ancorar todo esse edifício, né, que é o projeto assim, fundacionista. Prática inferencial é o pensamento indutivo? Prática inferencial é aquilo que a gente efetivamente faz, as inferências que a gente efetivamente faz, tá? Eu chego em casa, abro a geladeira, não tem comida na geladeira, e então eu concluo, alguém comeu a comida que estava aqui, porque a comida não desaparece sozinha. E aqui não tem nenhuma formiga, se tivesse formiga não ia entrar na geladeira sozinha, formigas não abrem portas de geladeira. Vê que os exemplos que eu dou são sempre assim, né? Comida na geladeira. Vocês devem achar que nunca tem comida na minha casa. Isso é uma diferença indutiva. Se alguém de vocês fez isso aí também, é uma prática que vai ser uma prática indutiva, né? Estou toda hora falando isso, deve ser verdadeiro, né? Então, as inferências que a gente efetivamente faz, tá? Tu escuta barulho ali na rua, tu infere, tem gente ali na rua. Barulho do carro, tem um carro passando lá. Isso é tudo inferência. Por que essa inferência agora, a gente escutou o barulho do carro e a gente infere que tem um carro. Essa é uma inferência indutiva. Por quê? Porque muitas vezes no passado a gente escutou carros passando e viu que sempre faz barulho, né? E não sei se teve alguma vez que vocês já ouviram um barulho assim, desse tipo, sem ter um carro passando. Talvez no cinema,
né, na televisão, mas aqui a gente não está no cinema, nem parece ter nenhuma televisão ligada aqui. Então, a gente infere indutivamente que efetivamente tem um carro passando ali. Isso é uma inferência baseada numa regra indutiva. Pode estar errado. Pode estar errado. Pode ser que o barulho está sendo produzido artificialmente por um aparelho de som aí, sei lá, por uma outra máquina, por um carro. Mas existe uma grande probabilidade de estar certo também. Não? Então, isso é prática indutiva. Essa prática indutiva está baseada em certas regras. Que no caso assim, do senso comum, elas são regras que não são... que são regras intuitivas, né? A gente não chega a formalizar elas, não formula elas de maneira precisa, mas na ciência se formula. Quando está fazendo ciência, está fazendo biologia, quando está fazendo teste de medicamentos, por exemplo. Está testando um medicamento novo. Então, tu dá aquele medicamento para ratinho, ver o que acontece, depois tu dá para macaco, depois tu dá para seres humanos, no terceiro mundo, e depois tu vende eles nos Estados Unidos. São regras, entendeu? Então tu tem um conjunto assim e eles têm protocolos bem precisos para como fazer, quais são as pessoas que têm que ser testadas, quais são os bichos, quais condições, quantos tem que ser testado, qual é a variedade, qual é o efeito esperado, qual é a margem de erro. Tem alguns casos ali que se espera que dê errado, tem algumas pessoas que vão sofrer, sabe, esses remédios tudo tem contraindicação em alguns casos, não tem, mas em geral esses efeitos colaterais são aceitáveis desde que eles sejam suficientemente restritos. Aí tem regras, qual é a margem ali de pessoas afetadas por esses efeitos colaterais, qual é a gravidade, né? Mesma coisa com carro, se testa um carro, por exemplo, o fabricante tem teste para ver a segurança do carro, mas nem o carro é 100% seguro, então tem um cálculo ali que é feito. Então, isso na indústria automobilística é regulado, na indústria farmacêutica é regulado, enfim, na prática científica certo? Mas é se formular de maneira mais precisa. No caso nosso, sim, não, no caso nosso é intuitivo, tá? Então, tá. Sempre tem uma circularidade que envolve dois níveis, por exemplo, de regras práticas, elas sempre cruzam. Não, porque pode ter um terceiro nível, pode ter um quarto nível, Não, depende. Mínimo dois níveis, então ela sempre o critério, isso não é assim, não, aqui a gente está fazendo filosofia, né, Vinícius? Tu sabe que as coisas aqui são muito, assim, disputáveis, né? Então, sim, mas o que se argumenta é que tu não pode ter um nível adicional para o qual tu possa apelar. Esse círculo justificacional para ser virtuoso, ele tem que ser um círculo assim de máxima generalidade possível. Se tem, digamos que houvesse aqui vários níveis, geralmente tem vários níveis, né? Esse círculo aqui não seria virtuoso, nem esse daqui, só esse mais geral. Tá. Esse pressupõe que não tem outro nível. Isso. Se tem, mostra, e aí isso aqui deixa de ser virtuoso. Tu teria que mostrar daí. Aqui ele está pressupondo que não tem. Tem aqueles problemas dos paradoxos, né? E aí ele menciona as soluções do Hempel. E as soluções do Hempel dos problemas paradoxos, eu tenho uma hipótese, eu deduzo dessa hipótese uma observação, então uma previsão, se a previsão se realiza, pode ser confirmada. Mas eu posso acrescentar àquela previsão um outro enunciado qualquer, por meio de uma disjunção. Vai acontecer um eclipse solar aqui em Porto Alegre em 2057, ou tem um computador aqui na minha frente agora. E agora esse tem um computador na minha frente agora é imediatamente, facilmente verificável. Então o enunciado disjuntivo também é verdadeiro, portanto isso confirmaria a minha teoria astronômica. Então isso é um efeito indesejável. E tem alguns ajustes ali que o Hempel introduz para a confirmação. E esses ajustes dizem respeito aos objetos envolvidos, né? As instâncias confirmatórias têm de ser do mesmo tipo
sobre os quais trata a hipótese que está sendo confirmada. Então, ele faz alguns ajustes técnicos ali. Então, se a minha previsão é uma previsão sobre... se a minha teoria é uma teoria sobre astros, Terra, Lua, Sol, coisas desse tipo, então as previsões que confirmam essa hipótese tendem a falar desse mesmo tipo de coisa e não de coisas diferentes. Então isso é uma restrição que exclui aqueles casos artificiais ali. A mesma coisa para os outros. E uma solução parecida ele falou para o caso dos corvos, certo? Então posso fazer ajustes ali que restringam os casos confirmatórios de todos os corvos são pretos. Eu excluo agora aqueles sapato branco, garrafa preta, porque ele confirma, mas em grau ínfimo, mas eu não preciso levar em consideração. Se eu fizesse ajuste no conceito de confirmação, de tal modo a restringir o escopo das instâncias confirmatórias, eu nem preciso levar isso em consideração agora. Então ele ajusta o conceito de confirmação, mas ele faz um ajuste sintático, tá? Então, e o Goodman reconhece isso, tudo bem aqui, não tem nenhum problema, mas aceita os ajustes sintáticos feitos pelo Hempel, sem nenhum problema, só que tem um novo problema agora na indução. O problema antigo está resolvido dessa maneira aqui, círculo virtuoso, mas tem um novo enigma da indução. Qual é o novo enigma da indução? O velho problema da indução é o problema de como justificar a indução, as regras. O novo enigma da indução é quais regras indutivas eu devo aceitar. Tá? Por que eu tenho que aceitar uma regra e não outra? Então, o novo enigma da indução, assim como eu tenho aqui várias regras de dedução, eu posso ter várias, sei lá, regra A, regra B, regra C de indução. Então, eu posso justificar essas regras com base nas práticas, né? Indutivas, mesma coisa. Eu posso fazer o mesmo tipo de diferença geral, posso justificar dessa maneira geral. Agora, o novo enigma da indução é por que esta e não uma variante dessa aqui? Por que eu estou adotando esta regra indutiva e não uma variante delas? Por que uma e não outra? Esse é o problema. Mas não é o problema de justificar em geral. É o problema de como escolher as regras da indução. Tá? E aí ele apresenta um problema. É o problema das esmeraldas versus. Não sei se alguém já ouviu falar disso aí. Suponha-se que são verdes todas as esmeraldas examinadas antes de um momento T. Pode ser T, não pode ser um momento qualquer, pode ser agora, pode ser o ano 2040, pode ser, sei lá, escolha um momento qualquer. Assim, no momento T, as nossas observações apoiam a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, certo? Todas as esmeraldas observadas até um determinado momento, por exemplo agora, ou daqui a 20 anos, todas as esmeraldas observadas até o momento T são verdes. E isso parece apoiar a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, indutivamente, né? Os nossos indícios asseveram que a esmeralda A é verde, que a esmeralda B é verde, etc. E cada um deles confirma a hipótese geral de que todas as esmeraldas são verdes. Até aqui tudo bem. Seja-me, porém, permitido introduzir o outro predicado menos familiar do que verde. É o predicado verdul, ou verzul. Isso aqui foi traduzido por um português, um filósofo português. Então, lá eles costumam falar verdul. Aqui no Brasil, a gente costuma traduzir por verzul. Tá? Verdul é mistura de verde com azul. Em inglês, a palavra, a expressão que ele, no original, a palavra que ele usa é blue. Mistura de green com blue. Predicado verdu, que se aplica a todas as coisas examinadas antes do momento T, no caso de serem verdes, e também a outras coisas no caso de serem azuis. Temos, então, no momento T, para cada afirmação A asseverar que uma dada esmeralda é verde, um indício paralelo a asseverar que é verdu. Então é assim, ó. Uma coisa é verzul, ou verdul, se foi observada antes do momento T e é verde.
ou não foi observado antes do momento T e é azul. Compreendem? Compreendem? Compreenderam o conceito? É muito importante vocês compreenderem o conceito. É um conceito estranho. A gente não tem nada parecido na nossa língua cotidiana. Então, verde, se um objeto é verde em qualquer momento, né? Agora, verzul, não. Verzul, para um objeto ser verzul, ele tem que ser, vamos fixar, digamos que o momento T é o ano 2020. Então, se todos os objetos observados antes de 2020 que são verdes, por exemplo, aquela porta ali, eles são verzuis. Então, aquela porta ali é verzul, porque a gente está vendo ela agora e é antes de 2020. Tá? Agora, digamos que essa mochila aqui, ó, que essa mochila aqui não seja observada por ninguém antes de 2020. Digamos que ela fique na fábrica, escondida, ninguém veja ela. Aí, quando ela saiu da fábrica no ano 2020, o que ela é? Verzul também, que nem aquela porta ali. Porque aquela porta foi observada antes de 2020 e é verde. Essa mochila foi observada depois de 2020 e é azul. Então, as duas são verzuis. Entenderam? Tá? Isso é verzul. Verzul é uma coisa que é verde, se observada antes de 2020, e azul, se observada depois de 2020. Certo? Pode ser observado nos dois momentos. O momento da primeira observação. Tá? Se tu observa primeiro ela... Claro, a porta não vai mudar de cor, a gente supõe, sozinha. Aqui no campus é improvável que ela mude de cor nos próximos 30 anos. Então, provavelmente vai continuar sendo dessa mesma cor aí que tá vendo. Verzul. Claro que se vier alguém aqui pintar ela vai deixar de ser verzul. Ela vai ser uma outra coisa, tá? A gente pode ter o conceito análogo a esse, que é o conceito de azulerde. Azulerde. Azulerde é uma coisa que é azul, se observada antes de 2020, e verde, se observada depois de 2020. Então, agora, a gente tem a seguinte situação. Eu vejo uma esmeralda, tem um objeto aqui, esmeralda, eu observo a esmeralda A, a esmeralda B, a esmeralda C, e ela é verde. Eu observo antes, todas elas, antes de 2020. Todas elas eu observo antes de 2020, é verde, verde, verde. Tá? Agora, qual é a regra de inferência que eu devo usar? Eu devo inferir que todas as esmeraldas são verdes, ou eu devo inferir que todas as esmeraldas são verzuis? Todos os indícios que a gente tem para dizer que todas as esmeraldas são verdes, são igualmente indícios para dizer que todas as esmeraldas são verzuis. Certo? Porque todas elas foram observadas antes de 2020 e todas são verdes. Portanto, eu posso inferir com base nas minhas observações passadas, as duas coisas. Então, por que eu adoto... Por que a gente diz assim, não, esse negócio aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com inferir que todas as esmeraldas são verzuis. Mas a gente não acha que tem nada errado em inferir que as esmeraldas são verdes. No entanto, do ponto de vista sintático, as situações são estritamente análogas. As duas inferências estão baseadas nos mesmos indícios e os dois conceitos estão igualmente bem construídos do ponto de vista sintático ou formal. E, no entanto, a gente adota uma regra indutiva e não outra. A gente diz, a inferência de que todas as esmeraldas são verzuis não é uma boa inferência indutiva. A inferência de que todas as esmeraldas são verdes é uma boa inferência indutiva. Então, a questão é, o que me autoriza a adotar esta regra indutiva e não esta outra? Este, para Goodman, é um novo enigma da indução. Por que a gente diz que todas as esmeraldas são verdes e não diz que todas as esmeraldas são verzuis? Por quê? Entenderam o problema? Sim? Vamos ver o que mais que ele diz aqui. Eu não entendi bem. Muito verzul, isso aqui. Tanto o que verde quanto o azul depois de 2020. Se tu vê uma coisa e ele é verde, se tu vê um objeto pela primeira vez antes de 2020 e ele é verde, então ele é verzul.
Se tu vê esse objeto pela primeira vez depois de 2020 e ele é azul, então ele é verzul também. Tá? Então a gente pode dizer que todas as esmeraldas são verzuis, porque todas as esmeraldas observadas até agora são verdes. O que tem de errado com essa inferência indutiva? Todas as esmeraldas são verzuis. Hã? Eu acho que a regra do verde é mais fácil de entender. É mais fácil de entender? Isso não... Mas isso é uma coisa psicológica, não tem nada a ver com a natureza. Isso é claro, porque é mais fácil de entender. Sabe por quê? Sabe por que é mais fácil de entender? Porque a gente foi criado assim, a gente aprendeu as cores dessa maneira. É a mesma coisa assim, para nós é mais fácil entender português do que japonês. Óbvio, porque a gente cresceu falando de português. Se a gente tivesse crescido falando verzul e azulerde, seria difícil entender verde e azul. A gente teria que fazer a tradução. Então, isso aí é uma dificuldade meramente assim, psicológica, contingente, que não tem a ver propriamente com a indução. Isso é o que o Goodman diz para esse tipo de objeção. O fato de ser fácil. E o conceito científico, para ser legítimo, não precisa ser fácil. Tem muitos conceitos científicos que são muito difíceis de compreender. Pensa em fótons, elétrons, DNA, matéria escura. Ninguém sabe o que é matéria escura, no entanto estão usando aí conceitos. Então, a facilidade psicológica de compreensão de um conceito não é um critério suficientemente geral ou bom para a gente adotar como regra em todos os casos. Para fins práticos, tudo bem, mas assim, do ponto de vista científico, não. Para fins práticos, quer continuar falando que todas as esmeraldas são verdes, pode, não tem nenhum problema. Mas não é essa que é a questão. A questão é que se eu quero ter uma justificação geral da indução, eu preciso explicar por que nesse caso uma indução está mais bem justificada que a outra. É a mesma coisa assim, a gente diz assim, a teoria da relatividade do Einstein é verdadeira, mas assim, para propósitos práticos eu vou continuar usando física newtoniana, porque aqui não tem nenhuma distorção no espaço-tempo visível, né? Mas de fato tem. O relógio, os nossos relógios, eles andam mais lento quanto mais elevados eles estão, né? Mais longe do centro gravitacional da Terra, o relógio fica andando mais lento agora, mais lento. Isso dá para fazer, tu faz com um relógio bem preciso, tu consegue mostrar que um relógio perto, mais baixo, ele adianta comparativamente a um relógio que está mais... Adianta ou atrasa? Peraí. Atrasa mais perto do centro da Terra, adianta mais longe do centro da Terra. E, no entanto, a gente desconsidera isso daí, porque esse atraso vai ser tão... Meu relógio aqui provavelmente vai atrasar de qualquer jeito, quando a pilha fica gasta, não vai fazer muita diferença, a gente desconsidera isso daí. Então, para propósitos práticos, tudo bem. Agora, a gente não está interessado agora em propósitos práticos, tá? A gente quer, assim, uma caracterização precisa, rigorosa. E uma caracterização, uma teoria geral da indução, concepção geral da indução, da confirmação. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar uma justificação, porque um caso é legítimo, provável, e o outro não. Tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Temos... Tá, alguém mais... Assim, esse não é um problema... Assim, a primeira vista, o primeiro contato das pessoas com esse problema se mostra, geralmente, pela minha experiência, assim, não é um problema fácil de entender à primeira vista, no primeiro contato. Tá? Então é importante que vocês verbalizem se estão com alguma dúvida ou dificuldade. Então, olha aqui que ele diz. Temos, então, no momento T, para cada... Isso aqui eu já li. Assim, segundo a nossa definição, a previsão de que todas as esmeraldas posteriormente examinadas serão verdes e a previsão de que todas serão verduis são igualmente confirmadas pelas afirmações indiciárias que descrevem as mesmas observações. Afirmações indiciárias são os indícios, né? Os indícios passados.
Mas, se uma esmeralda observada posteriormente for verdul, ela será azul e, portanto, não será verde. Assim, e não obstante estarmos bem certos de qual das duas previsões incompatíveis é, na verdade, confirmada, elas são igualmente confirmadas segundo a nossa definição presente. Então, esse é o problema. A gente sabe que depois de 2020, as esmeraldas vão continuar, a gente acha, né, que as esmeraldas depois de 2020 vão continuar sendo verdes. Certo? E, portanto, depois de 2020, os indícios mostrarão que a generalização todas as esmeraldas são verzuis é falsa. Porque as esmeraldas, quando observada depois de 2020, se for verde, aí ela não é verzul, aí ela é azul-verde. E, no entanto, o problema é como é que a gente faz agora para caracterizar adequadamente qual inferência fazer. Porque se a nossa justificação de inferência indutiva está baseada exclusivamente nos indícios passados, então as duas inferências estão igualmente justificadas. E, no entanto, a gente tem a expectativa de que uma está errada. Mas por quê? Então, parece que a gente está excluindo uma de antemão, mas não com base na regra indutiva. A regra indutiva que a gente formulou é: se eu tenho muitos casos, a regra indutiva é observar um objeto e ele tem um certo tipo, observa outro objeto do mesmo tipo tem a mesma característica. Simplesmente agora eu posso generalizar. Só que essa generalização eu posso fazer tanto no caso do verde quanto do verde azul. Então, se a regra indutiva é essa, isso vale tanto para o verde quanto para o verde azul. No entanto, a gente está escolhendo o caso do verde azul porque a gente sabe, ou a gente acha, que as esmeraldas não vão mudar de cor quando forem observadas. Que elas vão continuar sendo observadas como verdes depois de 2020 e, portanto, não serão verdes azuis, mas serão azuleados. Então, a gente não pode inferir que todas as esmeraldas são azuleadas. E, no entanto, a nossa regra indutiva permite isso. Então, tem algo errado com a nossa formulação das regras indutivas. Mas o que está errado? Entendem? Esse é o problema. Esse é um novo enigma da indução. E é, além disso, evidente que bastará escolher um predicado apropriado para, segundo o nosso critério e com base nessas mesmas observações, obtermos igual confirmação para toda e qualquer previsão sobre outras esmeraldas, ou, na verdade, sobre qualquer outra coisa. Então, para qualquer previsão indutiva que eu possa fazer, eu posso formular uma regrinha como essa daqui, uma variante, né, que é como essa daqui, que produz resultados que para nós são inaceitáveis. E, no entanto, a gente não tem como excluir elas apenas com base na formulação sintática, essa da regra da regra indutiva. No caso, a gente enunciaria que ela continuaria sendo versus depois de 2020. Se ela foi observada agora, é verde, então ela é versul para sempre. Só que aí isso não aconteceria. Não, é que a nossa expectativa é que quando os mineradores aí vão continuar escavando depois de 2020, até buscando esmeralda, e só que depois de 2020 as esmeraldas vão continuar sendo verdes. Né? Então tem esmeraldas que nunca foram observadas, que só serão observadas depois de 2020, e essas esmeraldas não serão azul-verdes, verdes-azuis. Elas continuam sendo verdes, mas por terem sido observadas pela primeira vez depois de 2020, elas serão não verduis, mas azul-verdes. Entende? Só para eu entendi. O conceito de verdura é de um objeto que ele é sempre verde, mas depois de um determinado tempo ele se torna azul. Não, ele não muda de cor. O conceito de verzul é um objeto que é observado pela primeira vez antes de um determinado momento, 2020, e é verde. Ou observado depois de 2020 e é azul. Esse é o conceito de verzul. Tá? Pela primeira vez. É. Então, as esmeraldas que eram verdes vão continuar sendo verdes. Tipo as que eu já observei. Sim. Elas continuarão sendo verzuis. Verdes, portanto, verzuis. Sim. O que é um objeto verde? Um objeto verde é um objeto que é observado antes de 2020 e é verzul, ou depois de 2020 e é azul-verde, pela primeira vez. Isso é um objeto verde. A gente pode definir verde também em termos temporais.
usando as duas definições que a gente já tem agora. Então, se a gente começa com Verzul e Azulerde, o que é verde? Verde é um objeto observado pela primeira vez antes de 2020, que é Verzul, ou observado pela primeira vez depois de 2020, que é Azulerde. Isso é verde. Então, é difícil esse conceito de verde, né? Que tem esse tempo no meio, então é um conceito muito difícil de usar. Se eu começo com Verzul e Azulerde, agora o verde é que é difícil. Se as crianças fossem primeiro ensinadas verde, Azulerde e Verzul, aí para elas seria difícil usar verde e azul. Qual é o fato que faz passar de uma para outra? Hã? Qual é o fato que faz passar de uma condição para outra? É o ano 2020, ou um outro ano qualquer. Acontece no ano 2020? Não acontece nada. Uma coisa arbitrária. É arbitrário. É arbitrário, como os conceitos científicos são arbitrários. Na prática, eles continuam sendo deles. Na prática, até 2020 eles são verzuis e depois eles são azuleiros. Tu pode dizer que eles são verdes antes e depois, ou tu pode dizer que eles são verzuis antes e azuleiros depois. Dá no mesmo. Esses conceitos são intertraduzíveis, eles são equivalentes. Verde é equivalente a Azulerde Verzul antes de 2020 e Azulerde depois de 2020. Isso é verde. Uma mera mudança só no nome, mas não na parte física. Sim. A esmeralda continua igual. Parece que para a formação de conceitos, geralmente há uma necessidade que justifica, por exemplo, que você formule arbitrariamente. Por exemplo, vai formular um conceito que define uma entidade metafísica, uma entidade que só existe teoricamente. Ela está respondendo a uma necessidade prática ou alguma necessidade teórica. E esse conceito ele parece que foi feito por uma necessidade justamente de pôr em causa. Ele foi elaborado como uma artimanha para pôr em causa a questão da justificação da indução. Então, isso é uma coisa que... Sim, mas ele foi uma artimanha do Goodman, um ardil, uma esperteza filosófica para argumentar que a relação indutiva não pode ser concebida em termos... A relação de confirmação não pode ser concebida em termos exclusivamente sintáticos, formais. Porque do ponto de vista formal, não tem nenhuma diferença entre os dois conceitos. A diferença é psicológica, a diferença é histórica, a diferença está no nosso uso passado, a gente usa um e não o outro, nas nossas expectativas, mas isso não é sintático. Então, o que o Goodman quer mostrar contra o Hempel? Que se a gente tem uma caracterização exclusivamente sintática do conceito de confirmação, a gente não consegue discriminar esses dois tipos de casos. Porque mesmo a gente fazendo aqueles ajustes lá que o Hempel fez no conceito de confirmação e que ele menciona aqui para excluir os paradoxos, mesmo fazendo aqueles ajustes, tu não consegue excluir esse caso aqui. Compreende? Esse caso permanece. E agora eu desafio para o Hempel. Hempel, quero ver o que tu faz agora com este caso. Que agora eu tenho um caso que foi montado exclusivamente para mostrar que se tu tem confirmação num caso, tu tem no outro caso. Se tu consegue a relação de confirmação, que é indutiva, em termos puramente sintáticos. Do ponto de vista sintático, os conceitos de verde, verde e azul são equiparáveis. A diferença não é sintática, a diferença é empírica, psicológica, histórica, sentimental, talvez. Tá? Então, é isso que ele quer mostrar. Esse é o propósito do conceito. Uma coisa que eu tenho dúvida, até quando se pensa na formulação de uma regra sintaticamente,
isso não tem alguma dependência, mesmo que remotamente na experiência? Pois é, né? Isso é o que está aparecendo. Será que tu consegue separar a sintaxe da semântica? E da pragmática? Enfim, será que essas coisas são separáveis? Esse é um pressuposto grande aqui dos filósofos da primeira metade do século XX. É isso que está em questão agora aqui. Será que nós podemos fazer análise sintática da linguagem independente da semântica? Ou será que uma coisa não depende da outra? Então tem essas implicações também. Tu vê que isso é uma coisa restrita aqui em filosofia da ciência, mas tem implicações mais gerais para a filosofia em geral, para a filosofia da linguagem, para a filosofia da lógica, né? Sim, esse tipo de coisa começou a ser argumentado nesse período aqui. Vários filósofos foram por esse caminho, certo? Então a gente tem esses desenvolvimentos da filosofia da ciência, tem os wittgensteinianos da filosofia da lógica, certo? Depois tem o pessoal na filosofia da psicologia, enfim. Tá, mas então o difícil é tu mostrar isso, né? Então isso aqui é uma maneira de argumentar. Os argumentos em filosofia nunca são definitivos, você entende? Então tem sempre a possibilidade de tu ajustar o teu conceito de sintaxe, mostrar que ele é independente, mas enfim, que isso aqui é um problema psicológico, é um problema lógico, que tu separa as coisas, que tu pode fazer isso. Mas o argumento do Goodman é que nesse caso particular, dada a caracterização de confirmação fornecida pelo Hempel, mesmo a caracterização mais sofisticada do Hempel, que exclui aqueles paradoxos, né, o paradoxo dos corpos, o paradoxo das implicações de previsões disjuntivas, ou a confirmação de hipóteses conjuntivas. Né? Então, a gente conclui que todas as esmeraldas são verdes e não conclui que todas as esmeraldas são azuis. Mas a razão disso a diferença entre um e outro, uma inferência e outra, não está na relação sintática entre conclusões e premissas. Porque a relação sintática formal entre conclusões e premissas é estritamente análoga, é a mesma. Se eu aceito sintaticamente uma inferência, eu tenho que aceitar a outra. E, no entanto, a gente não aceita. A nossa prática inferencial nega uma regra, aceita a outra. Por quê? Por que a gente está negando? Porque a gente não está avaliando apenas em termos semânticos. Tá? Esse é o diagnóstico. É o diagnóstico do Goodman. Que a gente leva em consideração. Bom, esse é o que ele diz aqui nesse ensaio, né? E no capítulo seguinte do livro ele apresenta a solução dele. Eu falo um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre isso na semana que vem. Ele apresenta em termos de entrincheiramento. Os nossos conceitos têm uma história. Os conceitos que a gente usa para fazer inferências têm uma história. E eles vão se entrincheirando. Quanto mais bem entrincheirados eles estão, quer dizer, quanto maior é a história de predições bem-sucedidas que um conceito tem, maior é a nossa confiança nas previsões que a gente faz usando aquele conceito. Então, o conceito de verde é um conceito muito bem entrincheirado na nossa cultura. A gente tem uma longa história de previsões bem-sucedidas com o conceito de verde. O conceito de verde azul nunca foi usado para fazer previsão nenhuma. Então, ele está mal entrincheirado. E essa é a razão. Mas tu entende? Isso é uma questão histórica, empírica, psicológica, não é uma questão sintática. Não tem nada a ver com lógica. Quer dizer, não tem a ver com lógica nesse sentido sintático, formal. Tá? A gente continua então na segunda-feira, tá?